bom dia, gente. Uma excelente sexta-feira a todos. Que Oxalá nos abençoe, nos traga muita paz, que cubra a gente com o seu Alá, trazendo aí um caminho e um fim de semana próximo às festas agora de final de ano, com muita proteção, com muito axé. Bom, gente, nosso papo de hoje, como você já pôde ter visto aí no título, eu coloquei que é o mal em nós. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa ideia do mal, a ideia da maldade, como aí poder ter essa meia horinha de conversa sobre esse tema. Antes, deixa eu passar nossas agendas. Nosso próximo toque será agora no próximo domingo, que será o encerramento, tá? No dia 22. Então não será amanhã no sábado, como de costume, que nossos trabalhos sempre são aos sábados. Excepcionalmente, neste final de semana, será no domingo, porque será o nosso encerramento, tá? E em vez de ser às 18h30, como também estamos acostumados, serão às 16 horas, tá? Às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então amanhã não teremos o nosso toque, e sim no domingo o nosso encerramento. Será toque de esquerda às 16 horas, tá? Então aviso o pessoal. Muita gente ainda está confundindo. Ah, é no sábado, é no sábado. Não é no sábado, gente. Será no domingo, toque de esquerda às 4 da tarde. Tá bom? E provavelmente iremos abrir também com esquerda. Eu sempre fecho com esquerda, abro com esquerda, provavelmente no dia 18 de janeiro. Tá? No dia 18 de janeiro, nossa abertura aí no sábado às 18h30. Mas o nosso próximo toque, encerramento, você que veio aí com a gente esse ano todo, você que está um tempo sem vir, então é bom dar uma passadinha, tomar um pouco desse axé, aproveitar, pegar esse axé com os Exus, com as pombagiras, para que possa passar um final de ano tranquilo, para que possa ressignificar e repactar, vamos dizer assim, reconectar com essa força espiritual que tanto nos auxilia, tanto nos ajuda no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Bom, vamos então à nossa conversa de hoje, que é meia hora, é rápida. Hoje o assunto de hoje que eu coloquei é o mal em nós, como você pôde ter visto aí no título. Por que o mal em nós? Eu quis trazer justamente esse assunto, e até os nossos amigos aí espirituais pediram até para que eu trouxesse esse assunto, para que a gente conversasse um pouco sobre isso. Porque a ideia principal é tirar essa ideia primitiva em que a gente tem do que o mal é uma coisa externa, para você parar de enxergar muitas vezes o mal como uma ideia, como uma força externa, numa representação muitas vezes de um diabo, de um satanás, de um Lúcifer, ou de qualquer ideia demoníaca que existe externamente. Então nosso papo hoje é tentar entender o mal não como algo externo, que nos persegue muitas vezes, ou que tenta nos aliciar, mas muitas vezes, e na maioria, como algo interno, como uma escolha, muitas vezes consciente e inconsciente, de ir contra as leis universais, de você se tornar nesse momento um certo adversário, criar uma certa rivalidade, no sentido de adversário mesmo, das leis universais, dos orixás, de Deus, ou seja, de qualquer elemento ou condição e estrutura espiritual que tenha como base reorganizar e trazer um cosmo e não um caos. Então a ideia de hoje é justamente, claro, vou trazer alguns outros pontos de vista, porque acho que também olhar por um único prisma também é um pouco pobre. Mas inicialmente, o que eu quero é tirar essa ideia primitiva do mal como um aliciador, alguém que está nos aliciando, que está nos... Porque quando acontece esse tipo de entendimento, esse tipo de resposta, você não acaba enxergando de forma adequada para que você possa evitar um problema, para que você possa frear o mal numa necessidade, para que você o reconheça e consiga perceber o quanto ele está presente no seu dia a dia. E a partir daí você consegue reconhecer que muitas vezes o mal ele é o resultado das escolhas humanas que você acaba tendo. É o resultado de toda uma concepção e uma condição, neste caso humana, que te permite, através do livre-arbítrio, tomar suas escolhas e as suas próprias decisões. Então, se você consegue entender, até em outras culturas, na própria ideia do Antigo Testamento, se você for pegar o próprio judaísmo, que é a base que tem, não existe essa relação. O mal ele não tem essa forma, não tem Satanás, Lúcifer, não tem isso. Mas um opositor, um adversário, muitas vezes, a Deus, que vai contra as leis que regem o cosmos, que regem a ordem, que traz um contrassenso, vamos dizer, uma contradição à própria desordem e o caos. Se você pega a própria ideia dentro
do hinduísmo, onde existe o próprio Ramayana, que é um livro muito sagrado para o povo hindu, onde o príncipe Rama, né, ele vai ter uma luta, onde o Rama vai ter uma luta justamente com o Ravana, que é um demônio. Só que aquela relação de mal e bem não existe. Para quem leu esse livro sabe que esse dualismo ele é presente no livro inteiro e no final deste livro ele é desfeito. Ele mostra que a função daquele demônio não era de ser um opositor somente de um contra-ché, vamos dizer assim, ao próprio Rama, mas era uma ideia de mostrar ele quem ele era, de lembrá-lo Deus que ele era em forma de humano, em corpo humano. Que é mais do que a própria ideia nossa de Oxalá e de Exu. As pessoas acreditam que Oxalá e Exu são forças contrárias, e dentro da Umbanda, quando foi criado e trazido essa ideia do Exu, muitas vezes, que é o Exu Catiço, ele foi endemonizado, claro. Então, a ideia dele demônio, de chifre, de perna de bode, de animalesco, então que grita, que urra, que relincha, modo de dizer, isso não existe. Quando você estuda a religião iorubá, com seus conceitos, com toda a sua base, você consegue muitas vezes entender. Gente, só me dá um toque se a internet tá ruim, porque aparentemente eu tô vendo que tá caindo aqui. Não sei se aparentemente tá ruim. Deixa eu tirar então e colocar no... Pronto, gente, agora voltou. A internet aqui tá um pouco ruim. Troquei, coloquei, agora volta. Vamos lá. Então, diante dessa ideia de você entender essa relação entre o próprio Oxalá e entre o próprio Exu, você percebe que, na realidade, são forças colaborativas. Não são forças contrárias. Ninguém consegue entender e enxergar aonde há Exu e não há Oxalá. Não, andam lado a lado, andam juntos. Então, essa relação que aparentemente as pessoas acreditam e veem como forças contrárias, não existe. São forças extremamente colaborativas e jamais forças opositoras ou adversárias. Então, essa ideia primitiva de entender o mal como uma força externa de dominação precisa ser eliminada, precisa ser reinventada, reescrita, revista, para que justamente você possa ficar claro com quais forças você está lutando, para você entender exatamente como que você deve se posicionar e responder a toda essa ideia do malefício, do mal, da maledicência, que é o falar mal do outro o tempo todo, é viver em cima de estar pichando sempre, colocando o outro como algo ruim. Então, o diabo como uma força externa é algo extremamente fácil para quem quer buscar muitas vezes uma dominação, para quem quer intimidar, para quem quer criar um poder sobre o outro. Então, quando você entende que ele é uma representação, muitas vezes, das nossas próprias medos, dos nossos próprios desequilíbrios, da nossa própria escuridão. Então, olhar por um lado através de um arquétipo, de uma representação, o máximo parecido com o humano, é muito mais fácil para que eu consiga imaginar de uma forma não tão lúdica, sai do campo, muitas vezes, da fantasia, e eu consiga reconhecer. Porque muitas vezes, você olhar para o mal e entender o mal sem essa personificação, sem esse arquétipo humano, você precisa ter uma mente extremamente, não digo avançada, mas uma mente trabalhada para conseguir realmente reconhecer isso. Porque é muito lúdico ao mesmo tempo e é de uma abstração muito grande. Então exige com que a sua mente esteja preparada fora desse conceito mais visual para que você possa entender todo o quanto a maldade ela está cerceando nossos caminhos, ela está por nascendo e criando dentro de nós. Então, quando você consegue entender essa relação e você desmonta todo esse castelo de ilusão em que você foi criado desde criança, onde existe Deus, o diabo, o céu, o inferno, e você precisou personificar essa maldade através de um ser, e você entende que muitas vezes esse ser é apenas uma representação das nossas escuridões, dos nossos medos, dos nossos desequilíbrios, de todo um processo em evolução que estamos, e que muitas vezes, por não termos, claro, uma identificação e uma resposta a essa abstração, nós precisamos personificar. Então é simples, quem não sabe muitas vezes contar de cabeça, precisa contar no dedo. Quando nós somos criança, a gente, para contar 4 mais 4, a gente não olha na mão para falar 4 mais 4, 8, só que depois isso faz de cabeça. Então é importante com que você, ao longo dessa sua vivência espiritual, desse seu processo
e jornada de crescimento da consciência, de evolução do seu próprio ser, que você vá deixando de olhar na mão, que você vá prosperando mentalmente, crescendo e ascendendo a uma visão um pouco mais objetiva, onde você vai perdendo toda uma relação um pouco mais primitiva, um pouco mais imatura, infantil, dessa relação com a própria maldade. Então, claro, hoje você olha, por exemplo, alguém entra na tua casa, sabe, enfia uma arma na tua casa, sabe, tira a tua vida, dá 2, 3 tiros em você para roubar um celular, ou estupra a sua mãe, sua filha. Gente, quem precisa de demônio? Quem precisa de diabo por uma atrocidade dessa? Realmente precisa? A gente olha aí, é só pegar o jornal, a gente assiste aí, o Cidade Alerta, você vê a quantidade de atrocidades, de maldade que existe no mundo. Gente, precisa de demônio? Sabe? A gente vê a crueldade que as pessoas hoje elas estão e o prazer em que ela sente em torturar uma pessoa, em causar a dor, ela vê com alegria o sofrimento no olhar do outro e isso a inspira, sabe? Que é mais do que Uno, que se sentia lá feliz porque ele jogava as pessoas em covios de lobo e ficava ali fazendo aposta, crianças eram jogadas em covis de lobo e faziam aposta para ver qual criança, quanto tempo ia durar. Átila fazia isso, que era o rei dos Hunos. Gente, quem precisa de um diabo, quem precisa de um demônio diante de uma atrocidade, diante de uma maldade dessa? Então, nisso você já começa a perceber que, enquanto, claro, você enxerga o mal como uma personificação externa, o primeiro ponto, enquanto você luta muitas vezes contra esse algo externo, você não consegue enfrentar justamente o seu mundo interno através dos seus medos, das suas escuridões que você tem, muitas vezes dos seus pensamentos negativos. Então, veja como o mal, ele é uma projeção dessas nossas sombras. Ele é uma projeção de todo um inconsciente, e em alguns casos até consciente, deturpado e extremamente opositor, contrário às leis universais, às leis divinas, que representam os valores, que representam as virtudes, que está ali impregnado o amor, a bondade, a humildade, o respeito, a admiração. São virtudes que devemos buscar. Por isso, muitas vezes, incorporamos isso através de um arquétipo também humano dentro de uma divindade. Então, quem consegue olhar para Deus, ou para Oxalá, por exemplo, enxergar Oxalá e não ver a sua serenidade, não ver a sua inteligência, a sua perseverança diante de uns fatos, de reconhecer, claro, através de umas lendas, onde possa reforçar isso, mas você entender o quanto Oxalá, ele é sereno, o quanto Oxalá, ele é guerreiro, ele é paciente, ele é compreensivo, ele é protetor, ele é criador, então ele te ajuda na criação de tudo, a você criar e recriar a sua vida a todo instante, porque é responsável pela criação humana, ou seja, o que deu o atributo humano, a vida, a criação, claro, a partir do barro, do Emi, de Iemanjá e Auri e tudo, mas quem não consegue olhar para Ogum e não reconhecer a guerra, a força, o propósito realmente de crescimento, de luta, aquele ser extremamente ousado, quem não consegue ver? Então, claro, é uma personificação que a gente acaba enxergando. Assim como fazemos com o bem, também fazemos com o mal. Então temos que ter também uma personificação dessa maldade que existe. Então vai se criar os demônios, que seriam muitas vezes os demônios dos 7 pecados capitais. Então o da luxúria é tal, no outro o da gula é tal, o do outro é tal. Porque, claro, é uma condição humana antiga que foi criada para que a gente pudesse ver nos dedos, já que não podemos ainda e não temos estrutura mental e abstrata para que possamos enxergar a maldade sem contar nos dedos. Eu não consigo contar ainda de cabeça. Entende? Então, quando você reconhece o mal justamente como uma projeção de todas as nossas sombras, você entende que muitas vezes o mal, ele nasce e surge como aspectos rejeitados ou reprimidos de nós mesmos. Então, todos esses aspectos que nós reprimimos, que muitas vezes nós engolimos ao longo do dia a dia, ao longo da vida, eles podem muitas vezes se manifestar justamente através dessa projeção e dessa representação do mal. Então, o mal como um aspecto rejeitado, reprimido,
amarrado, castrado, preso, em algum momento ele vai buscar aparecer, ele vai buscar vir para fora, ele vai buscar se manifestar. Então, o importante dentro dessa nossa conversa é com que você vá exatamente na causa, que você olhe para dentro e reconheça que toda essa maldade externa é um reflexo. E um reflexo, muitas vezes, ele pode ser freado, ele pode ser impedido. Você tem o tempo hábil de perceber, de reconhecer através da sua própria consciência, de você conseguir identificá-lo e justamente não dar condição, dar seguimento para que ele possa se instalar. Então, claro, é importante, o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui nessa nossa conversa, é você ter a convicção e a condição de percepção e de identificação do mal como uma escolha, justamente do mal como um resultado tanto dessas suas escolhas, que você acaba muitas vezes entendendo escolhas inconscientes e inconscientes, mas que ela justamente esteja na contramão e na oposição de toda uma lei universal, de toda uma lei que cria. Claro, por outro lado, o mal ele também pode ser visto como uma consequência direta de vamos dizer assim, de um exercício irresponsável do livre-arbítrio. Então ele também pode ser justamente como esse outro lado, um outro ponto de vista, embora não esteja tão distante dessa ideia inicial, mas como uma consequência direta dessa postura, muitas vezes completamente inconsequente ou irresponsável de um livre-arbítrio em que você tem. Porque o livre-arbítrio é justamente uma das bênçãos que o próprio Deus, que o próprio destino e a natureza trouxe pra gente. De você ser responsável tanto pelas suas ações, ter a escolha dela, mas se responsabilizar pelas consequências que ela acaba causando. Então, claro, quando você é irresponsável nisso, é o mal também se apresentando, é o mal se mostrando. Então, como uma escolha de muitas vezes ignorar os seus atos, de ignorar suas consequências e toda uma responsabilidade que está justamente a partir daí. Então percebe como, nesse ponto de vista, a gente consegue entender o quanto o mal ele está muito mais interno do que externo, acho que já dá para ficar um pouco claro, e como ele é quase que 99% das nossas escolhas. Então isso, de certa forma, por um lado é uma bênção, porque traz o poder para a gente, nos empodera diante de uma possibilidade onde eu não sou o refém de um espírito negativo, de uma maldade. Eu sempre gosto de deixar isso claro quando alguém aparece e fala, mas o tal fulano lá tem um trabalho, tem uma macumba em cima e por conta disso ele fez isso, isso e isso. Então a macumba o manipulou. Não, a macumba apenas enalteceu aquilo que existia. Uma pessoa que, por exemplo, nunca foi um alcoólatra e não existe a fraqueza, ou seja, o desvalor de ter um vício, por mais que essa pessoa tenha 200 trabalhos em cima dela, ela nunca vai manifestar o vício. Agora, se essa pessoa já tem uma predisposição, já existe uma debilidade ao vício, é muito mais rápido. Então esse obsessor, essa macumba, esse trabalho em si, vai conseguir justamente instigar a pessoa a chegar ao vício, a estar próximo do vício. Então, claro, jamais uma maldade ela se instala, encontra muitas vezes residência, se já não há uma porta aberta. Se aquele vício, se aquela maldade, se aquele desequilíbrio, se aquela escuridão, ela já não faz parte do seu sistema completo de inconsciente, de consciente. Então, quando você entende isso, claro, fica muito mais fácil e prático para que você possa saber contra o que você está lutando, para que fique transparente suas ações, as suas atitudes diante de uma situação em que aparentemente você está se vendo como vítima. Você está se vendo como, eu não tenho culpa, foi a maldade que me pegou. Não, você tem culpa, porque essa debilidade já existe em você. Porque esse aspecto negativo já faz parte do seu dia a dia. Talvez você ainda não tenha encontrado o alimento, que muitas vezes o alimento foi esse obsessor. Então você é uma pessoa raivosa e colérica, claro, você está sob controle, mas um obsessor, ou uma maldade, ou uma inveja, ou uma carga, uma frequência negativa, faz com que você enalteça, exacerbe isso a um ponto aonde você comece a ser uma pessoa extremamente colérica, nervosa, irritada, extremamente vil a todo momento. Nossa, era uma pessoa tão pacífica e de repente. Não foi de repente.
Não foi do nada. Jamais vai um obsessor, qualquer coisa vai provocar em você, ou seja, um Adiogun vai provocar em você se você já não existe esse Adiogun em seu destino. Então, em suma, o mal ele é gerado após uma escolha também de um ato. Então, sempre há o outro ponto de vista do mal enquanto ilusão, de que você, diante de uma possibilidade, diante de uma verdade, você tem total domínio e controle de eliminar aquilo da sua vida. Porque, claro, se você entende e reconhece o mal como um ponto de ilusão, e você entende que existe a unidade, e a unidade apenas que existe, então o mal não existe. Então, dessa forma, você também consegue reconhecer e entender que o mal ele não é presente. Essa dualidade, esse dualismo, ele não pode existir. Porque se você é como eu e acredita na unidade, e acredita que tudo busca essa unidade, e tudo está tudo integrado, e tudo faz parte de um único uno, e automaticamente ele busca essa junção, e tudo essa unidade, então, automaticamente, esse dualismo de bem e mal, certo e errado, ele some, ele desaparece. E se ele desaparece, é porque justamente ele não existe, tudo não passa de uma grande ilusão. Só que, claro, para isso é importante que você tenha um processo evolutivo, um processo espiritual um pouco mais consciente e lúcido para que você possa entender e enxergar a realidade dessa forma. Claro, se existe apenas a unidade, logo não tem uma existência própria o mal. Ele não tem como, ele não existe apenas dentro deste caminho, mas ao se iluminar e entrar nesse processo de ascensão, fica claro, toda essa visão diante e acima de toda uma realidade dual em que as pessoas acabam acreditando. Então, claro, tem outros também que enxergam o mal como uma ferramenta que vai acelerar o seu processo de consciência, a sua evolução. Então, olha quantas formas de entendimento. Outros enxergam o mal como uma ausência do bem, como uma ausência da luz. Então, por conta disso, na realidade ele não existe. Porque se eu tiro a luz daqui, fica escuridão. Mas a escuridão não existe. Ela só existe porque eu retirei a iluminação. Ou seja, se eu tirei a evolução, o processo, a sabedoria, a virtude, ele simplesmente aparece. Mas não porque ele é um rival, ele é a ausência de alguma coisa. Então, olha quantas formas bonitas de você hoje poder entender o mal, reconhecer o mal e quebrar essa ideia primitiva, imatura, inconsequente, infantil, debilóide, de você olhar para o mal como uma oposição dentro de um Satanás, de um Lúcifer, de um demônio, olhar o mal como essa personificação deste demônio e essa criação. Então, claro, se você entende isso, você consegue perceber que a forma de você estar próximo do mal é a melhor forma de você combatê-lo para que ele não encontre raízes e possa crescer na sua vida. Porque o mal, ele pode ser até esse atrito que nos faz crescer e a escuridão como alguma coisa que talvez nos impulsione a buscar a luz, a buscar a consciência elevada. Então olha como ele também pode ser justamente uma alavanca, uma força que te coloca. Claro, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então analisar enquanto ele aparece é importante para que você tenha o tempo e a sabedoria para poder freá-lo a tempo. E não permitir com que ele se instale na sua vida e você comece a entrar neste piloto automático e comece a vivê-lo de uma forma constante e sem uma percepção. Então, claro, gente, o que eu quero deixar claro hoje, eu quero que você entenda, para, claro, sintetizar em suma, é que não há um demônio maior do que a própria ignorância humana. Assim como também não há salvação maior do que a própria expansão e evolução da consciência. E quando você entende isso e percebe que toda essa relação em que você vive dentro deste mundo, dessa condição, desse plano espiritual, é importante com que você tenha todos esses conceitos extremamente transparente, extremamente claro, para que você possa identificá-lo e justamente dar o seu parecer positivo, dar a sua resposta a isso. Então, claro, não há demônio maior do que a ignorância humana, como também não há salvação maior do que a evolução, do que a iluminação da consciência, que vai te trazer a independência, que vai te trazer o reconhecimento, a vivência e a aproximação com valores, com virtudes dentro de uma regra e de uma lei universal, aonde nós estamos inseridos. Não tem como. Alguém aqui consegue falar, a partir de hoje eu não quero mais acreditar e não acredito na lei, por exemplo, sei lá, na lei
da inércia, ou não quero mais acreditar que eu preciso de ar para respirar, ou não tem como. Ah, não quero mais beber água. Não, você está preso dentro desses conceitos em que fazem parte desse mundo. Você não tem como. Você vai para a Lua, você vai para Marte, você tem que levar seu ecossistema. Você tem que levar o ar para respirar, você tem que levar água para beber, você tem que levar comida para comer. Por mais que você esteja numa outra realidade, você faz parte dessa. Então você precisa conduzir tudo que te alimenta dentro dessa condição. Então olha como é que é. Então se você está aqui, não tem como você falar, não, essas leis universais eu não acredito, eu não acho que são importantes. Tudo bem. Mas ainda assim, você acreditando ou não, reconhecendo ou não, ela vai continuar a existir na sua vida. Ela não tem como. Quando, sei lá, Isaac Newton, ou Galileu, ou o próprio Copérnico criaram não, mas descobriram e desenvolveram as leis, queira você aceitar, queira você acreditar ou não, a verdade ela é absoluta. Ela existe por si, independente da sua crença ou da sua resposta diante dela. Não tem como. A lei vai existir dessa mesma forma, a lei da gravidade. A partir de hoje não acredito mais na lei da gravidade. Ok, você pode não acreditar, mas ainda assim você está preso a ela. Então, não queira bater de frente contra algumas leis universais. Aprenda, conheça, reconheça o funcionamento dela para que você possa se identificar e saber como dar essa resposta a ela. Porque, como eu falei, não há demônio maior nesse mundo do que a própria ignorância humana. Assim como também não há salvação maior do que a expansão, do que a evolução e a iluminação da sua própria consciência. Tá certo? Gente, os dois livros, tanto o Novo Olhar quanto o Além do Olhar, estão pela editorahércules.com.br. Entra lá, você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico. Como de costume, eu sempre gosto de ler um trechinho final do livro. Hoje eu escolhi a página 229. Você que tem em casa pode acompanhar também essa parte. Hoje é um trecho bem rapidinho, bem curto mesmo, tá? Vamos lá. A resposta para uma nova era está na evolução da consciência e do conhecimento. O grande mal deste século será sempre a ignorância, mas a natureza nos oferece os meios para aprendermos e evoluirmos. Não precisaremos mais apenas da ajuda mútua, buscaremos orientação e inspiração de fontes mais elevadas. A evolução da consciência é o caminho para essa nova era, onde a sabedoria, a compreensão e o amor guiarão nossas ações e nos permitirão criar um mundo mais harmonioso e compassivo. É hora de nos libertarmos das correntes da ignorância e abraçarmos o poder da evolução da consciência. E toda reforma é sempre bem-vinda. Então, seja, gente, se você é uma pessoa que está buscando, entende essa nova era, faz parte desse processo de mudança que a era de nova está chegando, não tem como você permanecer com os pensamentos antigos. Não tem como você permanecer ainda preso a ideias totalmente primitivas que há 2.000, 3.000 anos ainda existe dentro do ser humano, que é através da dominação da massa, através do medo, através da opressão, de entender o mal justamente dessa forma. Então vamos evoluir, vamos questionar, vamos refletir sobre essa maldade em que existe no mundo e como o mundo se apresenta e como a maldade se apresenta diante do mundo para que você possa ter sua própria opinião. Não estou aqui porque sou dono da razão e quero trazer. No entanto, que você viu que eu trouxe vários pontos de vista sobre a maldade, sobre o mal, assim como tem milhares de outros. Então eu quero que essas ideias sirvam apenas de reflexão, para que você possa questionar a sua ideia, para que você possa questionar esse seu dogma, esse seu conceito, esse paradigma em que você criou de realidade, e você possa ir um pouco além. Que você possa descobrir que esse livro que você está lendo, ele tem muito mais páginas, ele tem muito mais informações. Você não precisa parar na página 2 e imaginar que toda essa informação que você tem é o suficiente para que você possa viver, que é o bastante para que você possa estar acreditando e revivendo ele através do mundo e de todas as formas. Então a minha ideia por aqui foi muito objetiva, acho que foi uma ideia bem clara e bem transparente de todo um conceito que eu gostaria de deixar claro para que você possa ir um pouco além. Claro, eu sempre acreditei que a maior evolução e o maior processo evolutivo do mundo sempre vai ser a sabedoria, sempre vai ser o buscar a autoconsciência, a independência, o conhecimento, valores, virtudes, sabedoria, é o fundamental. Então, espero que essa nossa conversa de meia hora contribua um pouco nessa sua pesquisa, nessa sua busca, nessa sua jornada espiritual, e que você possa mudar um pouco e um pouco além dentro dessa sua evolução. Tá certo, gente? Até domingo, então espero vocês aqui domingo no nosso encerramento para dar um abraço, para a gente se despedir, desejar um bom ano a todos.
um bom Natal, uma boa virada. Provavelmente na próxima live da sexta-feira que vem, não estarei aqui, já estarei viajando, então será a live provavelmente de lá. Vou falar mais alguma coisa sobre final de ano, algumas coisas, posso até dar uma dica, ensinar alguma macumbinha, algum fuxicozinho bom pra gente, nesse final de ano, estar preparado e viver uma coisa muito mais gostosa com família, com o plano espiritual, com todos. Tá bom, gente? Então, até domingo, às 4 da tarde, nosso toque de esquerda de encerramento. Domingo agora, dia 22. Tá bom, gente? Grande beijo, tchau, tchau e até domingo. Tchau.